estes 15 minutos, a minha ideia é falarmos um bocadinho e apresentar-vos um bocadinho, rapidamente, o que aconteceu no passado, o que é que estamos a ver no presente e as oportunidades do futuro, que eu acho que aí é que é o foco, sobretudo o presente e o futuro. O AI não é novo, tem 6 décadas, cerca de 6 décadas e qualquer coisa, desde o início. Houve tempos complicados, os tais invernos do AI, não é? Que nós vimos em que havia uma completamente desacreditação daquilo que era o potencial do AI. Aliás, estava muito na vida académica, ninguém ligava. E, de facto, acho que nós tivemos a percepção, sobretudo o comum dos mortais, do potencial quando, em 2022, começaram a interagir com o OpenAI e, de facto, que foi a aplicação com maior utilização e adoção na área de consumo. E, de facto, quando nós olhamos o que aconteceu aqui, tornou-se algo que qualquer humano pôde experienciar e analisar aquilo que era o valor que poderiam retirar do ponto de vista pessoal numa utilização da ferramenta, ok? Como vocês sabem. E, de facto, a partir desse momento, houve uma indústria completa que foi criada à volta dos LLMs. Nós começamos a utilizar os LLMs para coisas mais simples e depois para coisas mais complexas. Criamos plataformas, os chineses fizeram um open source muito interessante e, de facto, quando eu olho para trás, que são 3 anos e pouco, e que se nós olharmos para 3 anos, o que é que aconteceu em 3 anos nesta indústria é brutal. A Nvidia tornou-se a empresa com maior, a empresa mais rica e mais com valorização, não é? Onde nós vimos ainda agora Cerebras e outras empresas entrarem em bolsa e vão continuar a entrar, Anthropic e o próprio OpenAI vai ser, Anthropic já deram luz verde ao IPO, por acaso a OpenAI não sei. Mas de facto é uma indústria que em 3 anos tomou conta, de fundo, daquilo que é a valorização económica e o potencial económico presente e futuro. Além disso, temos outra questão que é como é que as empresas, e eu vou focar este slide nas empresas, como é que as empresas estão a utilizar os modelos de LLM naquilo que é criar valor. Eu costumo dizer, quando uma empresa olha para aquela questão, o que é que eu vou fazer com o AI? Eu costumo dizer sempre, foquem-se em processos onde o impacto na margem pode ser mais elevado. Porque é aí que o AI pode fazer a diferença do ponto de vista económico. E estamos a ver isto a acontecer. Estamos a ver esta disrupção a acontecer em empresas de contabilidade, sobretudo nos Estados Unidos. Vou dizer muitas vezes Estados Unidos e não Europa, porque nos Estados Unidos há menos regulação, há mais standardização, por isso, e há um mercado verdadeiramente único e, de facto, onde esse tipo de atividade acontece mais rápido. Mas vai acontecer na Europa, já está a acontecer aqui. Há algumas empresas em Portugal, mas há muita regulação. Mas, essencialmente, legal, aquilo que é a parte de contabilidade, consultoria. Na empresa onde eu estava, nós fizemos um modelo de consultoria há 3 anos atrás. Basicamente, substitui aquilo que era um plano estratégico, agora que nós vimos com o Claude. Fazia um plano estratégico em 3 minutos. Uma vez sentei-me com o administrador de um banco. Olha, qual é o teu desafio da banca do teu grupo hoje em dia? É este. Tive 1 hora a preencher uma quantidade de informação com ele. Carreguei numa tecla e ele deu-me 16 perspectivas estratégicas para o banco no futuro. E isso foi há 2 anos atrás. E, de facto, hoje em dia nós vamos ao Claude e fazemos isso. Por isso, a disrupção, como eu costumo dizer, vai ser em empresas onde há standardização, onde há muita gente a fazer muito trabalho manual e processos. E essas empresas são as empresas que poderão valorizar nos próximos 2, 3 anos aquilo que é a rentabilidade. Por exemplo, triplicar, quadriplicar, quintuplicar a margem. Porquê? Porque vai substituir esses processos por automação por AI. Okay? E hoje em dia os agentes e o agente é algo que é uma realidade nas empresas. Eu conheço alguns casos. O último caso que eu conheço é uma empresa alemã de seguros, não posso dizer o nome, mas que poupou
400 milhões de euros por ter automatizado um processo completo utilizando agentes de AI. No caso, uma solução específica baseada em AI para o negócio, para aquele determinado processo. Okay? Por isso, o que é que nós estamos a ver? Este é o presente. Okay? O presente também é o seguinte, e olhando não parte das empresas, mas um tema que eu também gosto, que é a área da estratégia global. E quando nós olhamos para a estratégia global, pela primeira vez, há 3 semanas, aconteceu algo que a maior parte das pessoas julgava que era impensável. O governo americano proibiu uma empresa, Claude, em fornecer, disponibilizar o modelo, o Fable e o MITS, para outros países. Por isso, hoje em dia, o AI não é só uma indústria que foi criada e com uma evolução exponencial, diria, nos últimos 3 anos, mas é fator de competitividade de um país ou de uma região. E eu sou bastante crítico àquilo que a Europa, infelizmente, fez com a regulação do European AI Act, muito complexo. Acordou, passado por ter havido muita contestação da indústria, voltou um bocadinho atrás. Mas, assim, a nossa concorrência é a Europa, é os Estados Unidos e a China. E já lá vamos para o futuro. O que é que vai acontecer ao continente europeu? Quando nós olhamos, focando naquilo que é o futuro e como é que eu vejo o futuro, eu vejo o futuro com 3 grandes ativos numa empresa, num país, numa força de trabalho. O humano, os agentes, como eu costumo chamar o Informational AI, que trabalham na parte de informação, e o AI físico, os robôs. E a conjugação destas 3 é que vão ditar o futuro da produtividade e o futuro da produção, seja ela tudo o que nós fazemos na vida, seja ela do ponto de vista pessoal, seja aquilo que é do ponto de vista empresarial. E cada vez mais isto vai ser muito rápido, vai ser muito rápido, na minha opinião, mais rápido do que nós pensamos. Aliás, mais uma vez, hoje em dia há uma grande discussão acerca de se devemos abrandar, se não devemos abrandar o AI, questões de segurança. O MITS 5 mostrou isso, não é? Que havia vulnerabilidades de cibersegurança que ficavam logo visíveis com o MITS 5, não é? Era uma ameaça àquilo que era a banca, todo aquilo que é o mercado empresarial e digital a nível mundial. Devemos acelerar ou não? Eu acho que é impossível, porque se nós não acelerarmos, se não fizermos, a China vai fazer, se não for a Europa ou os Estados Unidos. Quer dizer, acho que é um bocadinho impossível. Acho que estas coisas dos governos, o governo americano é algo também único, mas também não sei se é sustentável. Esta proibição, porque a China pode aparecer com outro modelo e fornecer a Europa, ou a própria Europa, como está agora em desespero, tentar criar os seus modelos em open source e está a investir, já vai tarde, não é? Mas está a tentar investir para conseguir ter alguma soberania e algum futuro do ponto de vista de competitividade e criação de riqueza no futuro. Mas, por exemplo, para a Physical AI, bola, não contribui para nada. Vocês, se olharem para as empresas que existem de robôs, de robótica, de Physical AI na Europa, praticamente não são inexistentes. Comparado aos chineses que estão a liderar, e assim, 5 vezes mais que os americanos. Mas, essencialmente, nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Vamos ter agentes que vão fazer workflows inteiros, completos, ok? Vamos ter que nos adaptar em trabalharmos, tivemos uma adaptação da parte virtual, do Go Digital e para as reuniões e os Teams, etc., que fomos forçados com o Covid. Grande parte de nós, no nosso caso, trabalhávamos em empresas em que isso era o nosso dia-a-dia, tínhamos contactos com equipas mundiais e tínhamos de trabalhar não fisicamente, mas essencialmente vamos trabalhar com este tipo de força de trabalho. Nós vamos ter que trabalhar com colegas nossos que vão ser agentes da AI. E é essa a realidade. E a questão a competitividade económica vai depender desses fatores. Do ponto de vista físico, e aquilo que nós estamos a ver,
Os robôs. Já começamos a ver muitos filmes de robôs a fazer piruetas, boxe, etc., boxe e atividades físicas, mas temos muitos robôs a entrarem naquilo que são os setores específicos. Não é? Por exemplo, na construção já temos robôs que já conseguem fazer uma casa com tijolos, coisas há uns anos atrás era impensável. Por isso, a parte de robótica é algo que vai acelerar brutalmente nos próximos 2, 3 anos. Não é? Eu conheço uma empresa que foi criada no Imperial College em London, em que eles conseguem, em real time, fazer a mimificação de um humano versus robôs. É? A NVIDIA, do ano passado, tinha anunciado um modelo de robótica e conseguia, tinha várias interações com os humanos. Os próprios chineses estavam a tentar fazer isto com computer vision, com os óculos especiais, em que o humano faz isto na fábrica para fazer as dark fabrics e o robô faz igual, etc. Mas tinha os seus problemas de treino do modelo. Neste momento, a mimificação em tempo real é único no mundo. Por isso, é para aí que nós vamos. A força física vai ser força que vai ser trazida pelos robôs. E o desafio é este. Como é que nós, no futuro da humanidade, e isto, mais uma vez, não só nas empresas, mas aquilo que nós fazemos em casas, tudo, temos que começar a olhar para estes 3 mundos. O que é que humanos, o que é que nós podemos diferenciar nestas 3 capacidades de ativos, que é a nossa capacidade de pensar, estratégia, criatividade, leadership, sensibilidade, que ainda dizem que os robôs ainda não têm, mas vão lá chegar, é uma questão de sensores, há quem acredite mesmo, e são prémios nobres. Parte dos agentes, a parte da AI de informação, dos dados, da componente toda do processo, do workflow, etc., research, investimento em bolsas. Hoje em dia, não sei se vocês têm noção, mas grande parte das decisões já eram por auto-trading, agora com AI, então em beber AI nos auto-traders, ainda vai ser mais complexo nós nos diferenciarmos, fazer um bom investimento ou um mau investimento em bolsa. Como é que nos diferenciamos? E, essencialmente, toda a componente de informação e dados e a parte de robótica. Tudo que seja parte do esforço de robótica, seja ela, por exemplo, na área da saúde, robôs cada vez mais precisos nas cirurgias, com a supervisão de médicos, mas, essencialmente, acho que vai ser transversal a toda a área. Vivemos em tempos de disrupção, acho que é uma oportunidade única. Fala-se muito da produtividade e aquilo que é como é que nós podemos aumentar a produtividade e a riqueza. Acho que hoje em dia, quem utilizar estas 3 componentes naquilo que é uma decisão, como é que vai ser o futuro da minha empresa, como é que vai ser o futuro do setor, eu acho que tenho que pensar sinceramente nesta capacidade que nós hoje em dia temos. É uma capacidade que existe 24/7, do ponto de esforço de contratação, e nós estamos a ver alguns efeitos em alguns setores de desemprego em massa, por exemplo, os tradutores, não é? Tudo tinha a ver com a parte de tradução, mas outros, a parte legal, a parte de contabilidade também, já nos Estados Unidos. A parte de eficiência, acho que vamos conseguir ter rácios de eficiência como nunca vimos antes na sociedade. E novos modelos de negócio. Eu acredito claramente que esta área é uma área muito interessante e as empresas que vão aparecer e que vão liderar nos próximos anos vão ser empresas que vão criar modelos de negócio que hoje em dia não existem, olhando sempre para estas 3 capacidades. Por isso, para a liderança e para os líderes, esqueçam os processos antigos. Isto é uma nova forma de pensar. É redesenhar aquilo que é embeber o AI naquilo que é a nossa componente, não só o AI de informação. Ter esta mentalidade, para mim, isto é uma força de trabalho e, de facto, investir
investir naquilo que é o mais impactante, neste caso, para a margem que eu estou a gerar, onde é que eu posso gerar mais margem utilizando, neste caso, o AI e os dados que eu tenho dentro da empresa. Pegando um bocadinho aquilo que o Henrique estava a dizer, do ponto de vista de custo, só tirando aqui 50 segundos, do ponto de vista de custo, eu olho isto como um produto normal. Todos os produtos começam a ter um custo elevado e depois o próprio mercado ajusta, e é isso que vamos ver. Se agora é tokens, a seguir vamos arranjar outra forma. Outro dia tive uma reunião com uma startup indiana que eles diziam: o nosso modelo de negócio não é por tokenização, nós vamos cobrar aos clientes por tokenização. Vai ser por dimensão. Lembrei-me na altura da Microsoft, nos tempos antigos, fazias mais ou menos a estrutura de dimensão. Somos que 10 mil gajos, 10 mil pessoas, vamos estruturar isto, então o nosso preço vai para estas 10 mil pessoas a utilizarem o nosso serviço. Mas claramente é algo que vai ser ajustado e essencialmente nós vivemos numa era de disrupção, por isso isto hoje em dia não se pode executar. Temos que nos reinventar. E nós, enquanto humanos, enquanto profissionais, temos que ter este mindset. Obrigado, então. Tá.